dia, comunidade Paz Bem. Meu nome é Adriana e é a Adriana de Nanã, do Instituto Omonanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, como toda semana, a gente sempre abre os nossos trabalhos com o nosso ebó semanal, o ebó da gratidão. Por que eu faço esse ebó toda semana? Porque eu entendo que a gente precisa se exercitar na gratidão, fazer um exercício mesmo, para sermos gratos, um exercício para elevar a nossa energia, a nossa disposição, um exercício para nos levar a observar as pequenas e boas coisas da vida, para além das coisas ruins. Ora, por que a gente passa tanta coisa ruim quanto a coisa boa, às vezes dura alguns minutos? E por que a gente fica navegando pelas coisas ruins, pelos maus momentos, por às vezes meses, até anos da nossa vida, ao passo que as coisas boas, às vezes a gente nem vê, que dirá ficar navegando dentro dessa emoção, dessa energia positiva. Eu acredito que é uma escolha não necessariamente consciente, mas nós somos educados dessa forma. Nós somos direcionados na vida por exemplos e por tudo mais, desde sermos vingativos, de valorizar mais os erros do que os acertos. Nós somos educados numa cultura punitivista, né? Assim, de punição, onde ninguém comemora os nossos bons feitos, mas imediatamente somos punidos pelos nossos malfeitos. Isso não é uma coisa saudável. E a gente faz isso com os outros e faz isso com a nossa própria vida também. Então, esse ebó comportamental, do ebó da gratidão, é de fazer um exercício, nem que seja uma vez por semana, de pensar nas boas coisas que nos aconteceram na última semana. Amigos que reencontramos, pessoas novas que conhecemos, um livro que nos surpreendeu positivamente, uma comida gostosa e inesperada. Tudo isso pode ser utilizado como no nosso ebó da gratidão. Refletir sobre isso, nos permitir lembrar da sensação, das boas sensações, dos bons momentos. Então, eu sou grata por estar aqui com vocês, por ter esse espaço de troca, de reflexão, de crescimento. Gosto muito quando vocês mandam pergunta, mandam questões que me obrigam a me aprofundar, inclusive, nas minhas reflexões. Sou muito grata por uma lasanha maravilhosa que fizeram para mim hoje, que a gente estava aqui trabalhando, gravando, e a Ju trouxe uma lasanha deliciosa que preparou especialmente pra gente. E parece bobagem, parece uma pouca coisa, mas não é. Porque o fato da pessoa ter parado um momento da vida dela para pensar com a gente, pra gente, né, o que a gente ia comer no dia de hoje, e montar, preparar esse prato e trazer pra gente comer, eu sou muito grata, pois ela colocou a energia dela, o carinho dela e o tempo dela para preparar esse prato. E eu sou muito grata por isso e por todas as pessoas maravilhosas que Exu sempre coloca no meu caminho. Bom, dando continuidade na nossa série sobre orixá e caráter, hoje a gente vai falar de Nanã. Nanã, como vocês sabem, sou a Adriana de Nanã, sacerdotisa de Nanã. É um orixá que me movimenta,
que define muita coisa na minha vida, inclusive muito do que eu sou. A gente já falou em outros momentos, orixá, o culto ao orixá, o culto à nossa ancestralidade. E Nanã, aí eu vou falar muito de como eu vejo Nanã na minha vida, né? Nanã é aquele orixá que participou da constituição do planeta. Ela cede o barro para que Oxalá modele os nossos corpos. Isto para mim tem bastante significado. Eu sinto muitas dores cotidianamente. Tenho muitas dores. Fui diagnosticada com artrite na adolescência. Hoje os reumatos dizem que não necessariamente é artrite. Bom, tenho aí seguido, tratado e tal, mas não me preocupado tanto com isso. Mas eu sempre fui uma pessoa, eu gosto muito, eu sou aquela, sei fazer de um tudo dentro de casa, mas eu gosto muito mais da reforma do que encerar o chão, por exemplo. Eu prefiro trocar o reboque do que arrumar o guarda-roupa. Essa é da minha natureza. E com a idade, eu fui sentindo cada vez mais dores no corpo, fui sentindo cada vez mais limitação. Continuo fazendo de quase tudo um pouco, porque tenho para mim de não ceder, né, completamente para isso. Mas no sacerdócio, quando eu chego no sacerdócio mais velha, eu entendo que eu brinco, que eu falo a impressão que eu tenho que quebrar todos os meus ossinhos antes do sacerdócio. Que não é bem isso, né? A dor não necessariamente é óssea, é muito mais muscular. Mas candomblé não se faz nada sozinho. No culto não se faz nada sozinho. E com algumas limitações, alguns dias mais, outros menos, eu me vi obrigada a ter a paciência de esperar o outro fazer. E nisso eu aprendi que nem tudo que o outro faz, ele não vai fazer igual a mim. Mas ele pode fazer até melhor do que eu. Vai fazer no meu tempo? Não, vai fazer no tempo dele. Mas tudo isso é um aprendizado. Porque como eu seria capaz de me colocar no lugar da mais velha e de ensinar, se eu não tivesse a paciência de esperar o outro aprender? E quando eu reflito sobre Nanã, sobre essa presença física, não estou dizendo, né, que a minha questão de saúde necessariamente tem relação com Nanã, mas pensar nesse orixá que cede o barro para Oxalá modelar os nossos corpos e eu tenho dores no corpo todinho, é algo para pensar. Eu poderia lamentar e reclamar, na verdade não me impede de muita coisa, porque acho que tem muito mais relação com o meu estado de espírito, né, como eu levo tudo isso. Mas o principal que eu observei, principalmente no meu sacerdócio, é que eu fui obrigada a esperar o tempo do outro. Eu fui obrigada a aprender a me programar e organizar o meu candomblé de acordo com o tempo dos outros, não necessariamente apenas com o meu tempo. E entender que mais importante muitas vezes é o resultado final. Nem tudo, não necessariamente o processo, né? O que eu quero dizer com isso? De oportunizar, até de eu mesma aprender uma outra forma de fazer. Falo, olha, eu preciso do acarajé. E eu vou falar, olha, vai isso, isso e isso, eu passo a receita, eu vou ensinar. Só que a pessoa na prática, no tempo dela, ela às vezes acaba criando outra forma de fazer.
ou ela resgata uma outra forma de fazer. E a gente pode aprender algo novo. E esperar esse tempo é o tempo de entender que nem todo mundo vai ser como eu e não tem que ser como eu. E a diferença de cada um presente no terreiro é o que faz o todo. Porque se todo mundo for como eu, não tem como ter o terreiro. Nem eu me suporto tem dia. Que dirá um monte de gente como eu. E eu tenho para mim que isso é algo que eu aprendi muito com Nanã, que é refletindo sobre isso. Lembrando que Nanã também é aquela, ela reina nos mangues, né? Nos manguezais, que é o berço do oceano, que é o berçário, né? De toda a vida no oceano, tudo nasce ali, na putrefação daquela terra, com aquela água, nasce vida. É um pulsar de vida e renovação constante. Isso me faz pensar, quantas vezes somos obrigados a recomeçar? Quantas vezes eu recomecei na vida? Porque tem ciclos que precisam morrer para novos ciclos nascerem. E às vezes a gente fica tão preso num ciclo que às vezes a gente se permite morrer junto com o ciclo, ao invés de se renovar para um novo ciclo. E observar isto me faz observar o mangue e refletir sobre o que o mangue, né, o que o reino de Nanã me ensina é da necessidade da renovação dos ciclos. Por menos que a gente queira, por mais que possa ser doloroso e mal cheiroso às vezes, mas é necessário para trazer uma nova vida. E por último, Nanã também é considerada a deusa da sabedoria, né? Então, e eu acho que principalmente nos últimos 5 anos, né, no Brasil, a gente pôde observar que conhecimento não necessariamente é sabedoria. Temos médicos, doutores pós-doc contra a vacina, ou receitando medicação que sabe que não tem eficácia para curar, né, a doença. Professores, pessoas que a gente considerava socialmente como pessoas sábias por terem vários diplomas e acreditar que a Terra é plana, né? Ou seja, a sabedoria não está na quantidade de livros que eu leio ou na quantidade de diploma que eu tenho. A sabedoria está na capacidade de ler o mundo. Então não é ler apenas os livros. Não adianta eu ler os livros e não ser capaz de ler as pessoas, de ler o movimento do mundo. Que isso é desde sentir quando o céu está mudando, a brisa, quando o inverno está chegando ou a primavera está chegando. Sentir o mundo. E tudo isso a partir do nosso conhecimento. A partir de memórias, de histórias que a gente leu, ou de histórias que os mais velhos nos contaram, ou até mesmo dos livros lidos. Mas a sabedoria é a capacidade de você agregar tudo isso em benefício da comunidade, em benefício da continuidade da humanidade, mas pensando num mundo melhor, num mundo seguro, pensando de fato de usar todo o nosso conhecimento para uma sociedade de bem viver. Porque, assim como o Candomblé diz, não se faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Todo mundo depende de alguém, de outro ser humano,
ou de outro ser vivo em alguma medida, em algum momento. E para isso, para reconhecer isso e usar isso a seu favor e a favor da sua comunidade, isso sim é sabedoria. Não a quantidade de diplomas ou de livros. É importante ler? Sim. É importante os diplomas? Não, eu não acredito, mas está dado na sociedade. O mercado exige diplomas. Então não estou dizendo que não se deve buscar os diplomas, que não se deve buscar os livros. Mas a gente não pode deixar de ouvir. A gente não pode deixar de ouvir os mais novos e ouvir os mais velhos. Se ver e ver aqueles que estão em nossa volta. E usar tudo isso, dia a dia, de conhecimento, para promover um dia melhor. Todo dia é uma oportunidade da gente ser uma pessoa melhor. Todo dia que acordamos, que o Lodumare nos permite abrir os olhos pela manhã, todo novo amanhecer é uma oportunidade. E é isso que eu aprendi com Nanã. É assim que eu me vejo com Nanã e tudo aquilo que ela transmite a partir dessa vivência e do corpo que eu transito aqui nessa vida hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Se tiver dúvida, questionamentos, reclamações inclusive, mande pra gente contato@ileachelmonanã.org ou no nosso Instagram, @instituto.omonanã. Um beijo grande e até semana que vem.